Equipe da Polícia Civil é vítima de emboscada na Serra. Houve troca de tiros. Um suspeito foi detido no hospital e o delegado manda um recado. Nós vamos prender todos esses elementos. 3 servidoras da Secretaria de Educação do Estado são demitidas. Elas são acusadas de desviar mais de R$600 mil da SEDU. Insegurança assusta estudantes da UFES. 4 universitários foram vítimas de criminosos só esta semana. Os alunos pedem mais segurança no campus. O centro de Vitória virou palco de furtos e roubos inusitados. Os ladrões levam colchão, compras de dentro de carro, perucas e até galinhas. Moradores afirmam que é necessária uma mudança na ação da polícia. Aumentam os casos de sífilis em grávidas e recém-nascidos no estado. A doença pode provocar abortos e a morte de bebês. Moto bate em carro. O motociclista e o carona caíram na pista e foram atropelados por uma caminhonete. Meteoro é visto cruzando o céu no Espírito Santo. O fenômeno foi registrado no norte do estado. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. O ataque de criminosos a uma equipe da Polícia Civil. Um delegado e investigadores foram surpreendidos por homens armados enquanto passavam por Central Carapina, na Serra. Houve troca de tiros. Um suspeito acabou sendo identificado no hospital. Tentou fugir, mas foi detido. Agora a polícia está à caça de outros envolvidos. Os ferimentos no braço e na perna são resultado da troca de tiros entre criminosos e policiais em Central Carapina. Domingos Ramos da Silva, de 27 anos, foi detido menos de 3 horas depois de se envolver em um confronto com equipes da Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra, que faziam uma operação na madrugada desta quinta-feira. O alvo da polícia era Fabrício Santos Loyola, o Didico, que estaria escondido em Jardim Tropical. Ele é procurado por ter participação na morte de 3 irmãos assassinados no dia 5 de setembro. Quando os policiais passavam por Central Carapina, foram cercados por homens armados. Na avenida principal do bairro, eles foram surpreendidos por um criminoso que saiu de trás do posto de saúde ali, apontou a arma para a viatura e efetuou um disparo. Os policiais sacaram suas armas também e começaram a efetuar disparos contra esse elemento. E nesse momento eles foram surpreendidos por outros criminosos que saíam dos becos ali do local. Houve uma intensa troca de tiros. Em dado momento, o Dr. Rodrigo viu um dos criminosos correndo em direção ao campo e ele correu atrás desse criminoso para tentar prendê-lo. Só que outros criminosos saíram de outros locais ali do bairro e começaram a atirar contra o Dr. Rodrigo. Haviam cerca de 10 criminosos contra 6 policiais. Em uma gravação de áudio, o delegado Rodrigo Sandimori, que foi encurralado por criminosos, contou os detalhes do ataque. Eles já vieram enquadrando a gente, muita cápsula deles de 9mm, 380, mesmo eles sabendo que era polícia, eles deram para cima da gente, a gente deu para cima deles também. Foi muito tiro mesmo, coisa assim que não dá para explicar, só quem vivencia de perto mesmo para saber o que é passar por isso. Basta olhar para o para-brisa de uma das viaturas para se ter uma ideia da fúria dos bandidos. Marcas de um confronto que terminou com um homem baleado e preso. Domingos foi detido depois de procurar socorro médico. Por volta de 6h30 da manhã, a polícia recebeu a informação de que um homem baleado tinha dado entrada neste hospital particular na Serra. O delegado envolvido na troca de tiros veio até a unidade acompanhado de outros policiais. Ele reconheceu o homem como sendo um dos atiradores da ocorrência da madrugada. Domingos ainda tentou fugir do hospital ao perceber a presença da polícia. O paciente foi transferido para o Hospital Jaime Santos Neves e preso em flagrante. Quando entraram na sala de emergência, verificaram que o Domingos, que é o preso, estava na maca e o Dr. Rodrigo reconheceu esse elemento como sendo aquele que correu na direção do campo. Quando o Domingos viu o Dr. Rodrigo, ele tentou se evadir do hospital, levantar da maca para tentar fuga. E o Dr. Rodrigo, então, deu voz de prisão para ele, juntamente com os outros 2 policiais. Domingos já tem passagem por porte ilegal de arma de fogo e teria envolvimento com vários crimes. Segundo a polícia, ele faz parte da Gangue da Vala, um dos grupos criminosos que atuam no tráfico em Central Carapina. O homem negou participação no ataque aos policiais. Você tentou matar algum policial hoje? Não.
Domingos foi autuado por tentativa de homicídio qualificado. Diante do reconhecimento feito pelo delegado e pelos outros policiais, não resta nenhuma dúvida para a polícia. A equipe da Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra trabalha agora para identificar os outros envolvidos no tiroteio. Para eles, tirar esses criminosos da rua é apenas uma questão de tempo. Se eles atiram contra policiais, o que eles vão fazer contra a população? Então, o recado vai ser dado. Nós vamos prender todos esses elementos. Olha, quem tiver alguma informação que possa aí ajudar a polícia, ligue 181. Descoberto esquema de desvio de dinheiro na Secretaria de Educação do Estado. 3 servidoras foram demitidas. Segundo as investigações, 3 servidoras da SEDU teriam desviado R$660 mil. Nós não sabemos ainda se isso foi feito através de uma conta inativa da empresa ou se essas pessoas utilizaram documentos falsos para criar uma outra conta no nome da empresa. O valor era destinado a uma empresa fornecedora da própria Secretaria de Educação. Esse valor foi pago 2 vezes no mesmo dia. Foi depositado R$660 mil na conta verdadeira e cerca de 3 horas depois foi depositada a mesma quantia numa conta falsa, com diferença de apenas 1 centavo. A Secretaria Estadual de Controle e Transparência descobriu o esquema durante uma auditoria de rotina no sistema de pagamento do governo. Houve uma auditoria de rotina, a Seconte detectou uma possível irregularidade, acionou a Secretaria de Educação e a Secretaria de Educação, em parceria com a Seconte, constatou realmente que havia participação de alguns servidores que a gente acredita estava colaborando com um grupo de estelionatários que agiam por fora. Então isso aí, ficou constatado que esse grupo, eles conseguiram, por meio da criação de uma conta, receber R$660 mil de forma indevida. Dentro do esquema, cada servidora tinha uma função. Uma emitia notas, a segunda cadastrava a conta e a outra alterava essa conta. As 3 foram exoneradas. Foram exoneradas, né? E a sindicância vai fazer a oitiva delas e ao final de um processo disciplinar, um PAD, se provado de fato, né, a responsabilidade delas, serão impedidos de retornar para a administração por um prazo de até 5 anos. A SEDU tem alguma ideia para onde ia esse dinheiro? Foi para uma conta da empresa, que a gente não sabe se de fato a empresa tinha conhecimento, né, dessa transferência, e já solicitamos à empresa que faça a devolução desses valores. O próximo passo agora é saber para onde foi esse dinheiro, com quem ele ficou. Por isso, o Núcleo de Repressão a Organizações Criminosas vai seguir com as investigações. Isso aí vai ser aprofundado por meio das investigações e a investigação que o NUROC vai realizar certamente vai apontar para onde esse dinheiro foi, quem foi beneficiado com esse dinheiro, e aí sim a gente vai ter o desenho completo dessa quadrilha. É possível que tenha cometido outros crimes semelhantes a esse? Olha, diante da sofisticação do esquema, é possível inclusive que essa quadrilha atue em outros estados. Meteoro é registrado no norte do estado. O corpo celeste passou sobre as cidades de São Mateus e Rio Bananal. O meteoro estava a mais de 90 quilômetros de altura. O fenômeno foi registrado na madrugada de ontem por um observatório em Vitória. A estação pertence a uma entidade sem fins lucrativos, ligada ao Observatório Nacional. A entidade é voltada para o estudo científico de meteoros. 6 câmeras estão instaladas aqui no estado e uma chuva de meteoros está prevista para a madrugada de hoje. Um lugar que se transformou em palco para roubos inusitados e tudo flagrado por câmeras de segurança do comércio. O mais recente é o ladrão de colchão. Pois é, estamos falando do Centro de Vitória. Centro de Vitória, um dos pontos mais famosos e populares do Espírito Santo. Respira música, arte e diversidade. O coração da capital. Coração que vem sendo dilacerado pela insegurança, furtos, roubos que chamam a atenção pela maneira inusitada como são cometidos. Se eu começar a contar essas histórias, você provavelmente não vai acreditar. Mas as câmeras do centro, os olhos deste lugar, registram tudo e não me deixam mentir. Começamos com a fuga das galinhas. Ou melhor, furto das galinhas. É que bem no centro de Vitória, galinhas viviam livremente neste jardim, até o dia em que esse homem, com a mochila nas costas, resolveu levar a galinha, o galo e os pintinhos.
A próxima cena tá mais para Velozes e Furiosos. Mas aqui nada de carros potentes. Foi sebo nas canelas do ladrão. O homem rouba o colchão do mostruário da loja e sai correndo pelas ruas do centro. Em um determinado ponto, o ladrão abandona a mercadoria e desaparece para não ser pego. Agora preste atenção nesta cena do último dia 17 de outubro. O rapaz tenta abrir a porta do carro. Consegue entrar no veículo pelo porta-malas. Enquanto ele está dentro do carro tentando dar a partida, olha só quem passa pelo centro. 2 viaturas da Guarda Municipal de Vitória. Como a guarda não percebeu a ação, o homem continua tentando levar o carro. Sem sucesso, ele rouba as compras que estavam no interior do veículo e vai embora. Em torno de toda a Praça Costa Pereira, a principal do centro, câmeras flagram essas situações. Elas foram instaladas pelo comerciante Martini. Cansado dos crimes e de não ter nenhum apoio da segurança pública, ele resolveu se tornar uma espécie de guardião. Esse é o papel que toda pessoa deveria fazer. Mas quem mais deveria fazer o papel de guardião, de olheiro, de buscar, de caçar ladrão, é a polícia. Como é que ele ia saber que está roubando o carro? Ele tem que ser um olheiro. Ele passa batendo papo tranquilamente, como se o dever dele fosse só eu ligar depois do assalto, ele vir fazer ocorrência. Essa é a cultura da polícia. Quando os olhos do guardião não conseguem flagrar, são as câmeras de outros comerciantes da região que gravam as ações. 2 casais entram na loja de perucas e de início se passam por clientes. Fazem a limpa e saem da loja com sacolas cheias de produtos. Um prejuízo de R$400 mil. Tantos crimes inusitados e um jeito ainda mais diferente de contabilizar as ações. Esta placa indica a quantidade de furtos e roubos cometidos no centro. Flagrantes curiosos, triste realidade da insegurança. Mas para quem ama o centro, a esperança é a última que morre. Tem gente que ainda sonha com aquele antigo lugar seguro, frequentado sem medo, a qualquer hora do dia. E trazer os filhos para passear, para vir na Costa Pereira, para ir no Parque Moscoso, para ir em outros lugares tão bonitos que nós temos em Vitória. Infelizmente tem hora que a gente não pode ir. Pois é, a Polícia Militar afirma que o policiamento em Vitória é feito com base no mapa do crime. E o centro da cidade tem patrulhamento a pé e em viaturas. A PM diz ainda que faz operações e que as vítimas devem registrar os casos na delegacia. 2 pessoas feridas em acidente entre moto e 2 carros. A moto bateu no carro que seguia logo à frente. O motorista teria freado para passar num redutor de velocidade. Após a batida, o motociclista e um carona caíram no asfalto. Os 2 acabaram atropelados por uma caminhonete que seguia no sentido contrário. O acidente aconteceu na BR-482 em Alegre, no sul do estado. Os feridos foram socorridos para o pronto atendimento de Alegre com escoriações pelo corpo. Estudantes da UFES estão assustados com a onda de assaltos. Eles afirmam que a falta de controle no acesso à universidade facilita a ação dos bandidos. O carro estava estacionado exatamente nessa vaga. Gabriel está no 6º período de Engenharia da Computação. Como estuda na UFES, na última quarta-feira ele deu um pulinho aqui na universidade para resolver um assunto. Foi algo rápido, coisa de 1 hora. Porém, tempo suficiente para um bandido arrombar o veículo e levar o que tinha dentro. O assaltante provavelmente usou de algum objeto para quebrar o vidro do meu carro. E aí o vidro descolou por inteiro, caiu. E a bolsa do meu notebook estava em cima da poltrona e ele já tinha visto isso provavelmente. E ele enfiou a mão e pegou meu notebook e saiu. Então quando eu cheguei umas 6h30, assim, então mais ou menos 1h30 depois de ter deixado o carro, meu notebook já não estava mais, junto com um HD externo. E assim, minhas coisas estavam tudo lá dentro, né? Isso foi entre 5h30 e 6 da tarde. Um prejuízo de R$3 mil. Isso fora o material de estudo, né? Estava dentro do notebook, trabalho, agora na reta final do período, estava tudo lá. Agora tem que correr atrás. E além do prejuízo de R$3 mil também, né, que ele me deu. De equipamento, computador, HD, tudo, né? Isso, isso tudo.
Outro fato aconteceu no início da semana. 3 estudantes foram rendidos por 3 criminosos armados. As vítimas tiveram celulares roubados. Tudo aconteceu dentro do campus. Um dos alunos conseguiu chamar a segurança da universidade. 2 assaltantes acabaram fugindo, mas o outro, um menor de 16 anos, foi detido. Como eu estava distante da arma, eu peguei e saí correndo em direção à biblioteca e comecei a gritar para avisar que era um assalto. Perguntaram se eu tinha alguma coisa, mandaram levantar a camisa, checar, aí ele encostou no meu bolso e pegou meu celular. Tá muito perigoso, a segurança eu acredito que precisava ser um pouquinho mais reforçada. Ninguém sabe ao certo de onde esses bandidos vêm, mas aqui em volta da UFES existe uma área de manguezal que tem muitas árvores e muito mato alto, o que pode talvez facilitar o acesso e principalmente a fuga dos criminosos. O maior problema da universidade é que ela é bem aberta, então assim, o fluxo de entrada e saída não é muito bem fiscalizado e nem tem como, porque tem um mangue aqui do lado, a gente percebe que tem poucos vigilantes aqui e eles mesmos reclamam que eles não conseguem tomar conta da universidade toda com o grupo que eles têm atualmente. A UFES disse que foram instaladas 415 câmeras de segurança no campus de Goiabeiras, em Vitória. O local tem segurança 24 horas e o apoio das polícias militar e civil. E vai tomar providências para melhorar a iluminação. Casos de insegurança no campus devem ser denunciados. O telefone é 4009-2727. Casos de sífilis em grávidas aqui no estado preocupam. No ano passado foram 1.800 registros. Durante a gestação, os bebês também podem ser infectados pela doença. O teste é rápido, uma gota de sangue em cada uma dessas placas e o resultado sai na hora. Uma placa é para AIDS e a outra é para sífilis, que pode ser uma doença silenciosa e até fatal se não tratada. É uma doença que é transmitida através do sexo e ela às vezes pode mostrar sintomas ou não. Manchas pelo corpo, ferida no órgão genital que não dói. Quais são as consequências se a sífilis não for tratada? Se a sífilis não for tratada a longo prazo, pode ocasionar a morte. O município de Vila Velha tem dado uma atenção especial no combate à sífilis e, para isso, tem realizado alguns testes rápidos. Hoje eles aconteceram aqui na unidade de saúde de Ponta da Fruta e, na semana que vem, a programação continua. Segunda-feira é a vez da unidade de saúde de Santa Rita, na terça-feira é a unidade de saúde de D. João, na quarta os testes vão ser feitos na pracinha de Vila Garrido e na quinta na pracinha de Paú. Os profissionais de saúde orientam a fazer os testes pelo menos uma vez por ano. Caso mude de parceiro, é melhor fazer com mais frequência, principalmente as mulheres, já que o número de gestantes com sífilis aumentou 43% de 2013 a 2015 no estado. E além de se contaminar, o bebê também pode sofrer com a doença. Ano passado foram 600 casos de sífilis passados de mãe para filho e 1.041 grávidas contaminadas. A sífilis é muito perigosa para o bebê, porque pode causar aborto, a criança pode nascer com problema neurológico, então tem muito dano para o bebê. A boa notícia é que esta doença sexualmente transmissível tem cura. Basta o diagnóstico e um tratamento médico para a pessoa se ver livre da sífilis. O teste é rápido, o ideal é fazer uma vez ao ano, mas se a pessoa muda muito de parceiro, fazer com mais frequência. Se mudou de parceiro, fazer os dois, fazer o casal. A sífilis tem tratamento, e é feito com bezetacil, e o importante é diagnosticar. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o teste para sífilis deve ser feito pelo menos uma vez por ano nas unidades de saúde. Para as grávidas, o teste deve ser feito 2 vezes durante a gestação, na primeira consulta do pré-natal e no 3º trimestre da gravidez. E a seguir, motociclista morre e carona fica ferido em acidente com ônibus. A gente já volta. Motociclista morre em acidente com ônibus no sul do estado. A batida aconteceu na rodovia ES 164 entre Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta. A moto bateu num ônibus que estava parado no ponto. O motociclista teria perdido o controle da direção. Tiago Pereira Menezes, de 27 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital. O outro ocupante da moto foi socorrido em estado grave e levado para a Santa Casa de Cachoeiro. E a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia. Boa noite e um ótimo fim de semana.